Bom dia, boa tarde, boa noite para você mais uma vez. Que bom que nós estamos juntos para estudar mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Lembra que semana passada nós começamos esse estudo e nesses próximos meses nós vamos estar estudando um tema muito interessante. Nós já vimos semana passada, mostro para você que não viu, apologética, como defender a fé cristã em meio a perguntas, desafios que podemos encontrar na nossa caminhada cristã. Semana passada nós estudamos por que vale a pena crer e nós vimos algumas dicas de como nós podemos responder perguntas difíceis que as pessoas fazem. Já nessa semana nós estudamos uma história bíblica que nos mostra um momento muito interessante onde a filosofia questionou a fé e como o apóstolo Paulo conseguiu responder aquelas perguntas. O título da missão é Missão Areópago. Mas antes de nós estudarmos, eu queria fazer uma oração com você. Podemos orar? Santo Deus, eterno Pai, estamos agora em Tua presença e agradecemos pelo Senhor estar cuidando de nós até aqui. Eu não sei quem está me escutando do outro lado desta tela, mas eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, que o Senhor ilumine os caminhos dela e que nesse momento em que vamos abrir a Bíblia, abrir a Tua Palavra, que o Senhor ilumine a mim e ilumine também essa pessoa, para que possamos juntos entender o que a Tua Palavra nos diz a respeito das filosofias que a vida nos apresenta e de como o Senhor pode realmente preencher os nossos corações. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Paulo foi um grande pregador do Evangelho. Ele era de origem judia e quando ele se converteu ao cristianismo, ele tinha uma missão muito bem definida. Ele precisava pregar o Evangelho. E ele caminhou por todo um mundo naquela época que tinha não apenas judeus e não apenas gentios. Tinha diversos pensamentos, diversas filosofias. E o lugar talvez mais desafiador, ou um dos lugares mais desafiadores em que ele passou, com certeza foi a cidade de Atenas. Atenas que hoje é a capital da Grécia e naquela época já era um centro da cultura grega. A cultura grega influenciou todo o mundo, até hoje influencia. E naquela época em especial você tinha diversas correntes de filosofias, diversos pensadores, pessoas discutindo filosofia em praça pública, consegue imaginar? Eu pessoalmente gosto bastante de filosofia, então para mim talvez seria um lugar interessante. Mas uma coisa que não podemos negar é que em meio a tantas filosofias era um pouco difícil falar de Jesus. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 17. Nós vamos estudar ponto a ponto dessa história e eu quero te convidar a entender comigo como Paulo nos ensina a pregar em meio a diferentes filosofias. E bom, a primeira coisa que nós precisamos lembrar antes de começar a ler essa história é que Atenas não era apenas um centro de filosofia. Por muito tempo a Grécia foi o lugar em que a mitologia grega aflorou. Era um lugar de diversos deuses e o povo de Atenas era um povo muito religioso. Inclusive, no relato bíblico, eu quero ler com você, lá no versículo 21, Paulo ele é confrontado por aqueles filósofos e pelos gregos, que também acreditavam em diversos deuses. E acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros, fala a Bíblia, residentes ali, não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, que era como se fosse uma praça pública, um estádio da época, disse: Senhores atenienses, eu percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, eu encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Antes de nós continuarmos, eu quero explicar para você o que Paulo fez aqui nesse versículo. Como eu disse, os atenienses eles tinham diversos deuses. Os deuses do ar, da terra, do mar, de praticamente tudo que existia tinha um deus. Mas os atenienses também tinham um medo. Todos os deuses precisavam ser adorados, inclusive aqueles que eles não conheciam. Existiam tantos deuses que os próprios atenienses acreditavam que pode ser que algum tivesse passado fora da lista e eles não conhecessem para fazer um culto próprio. Então ali em Atenas existia esse altar, um altar misterioso, o altar ao Deus desconhecido. E quando Paulo, no meio de toda aquela religião, de todo aquele paganismo,
e de todas aquelas filosofias que ele encontrou ali, viu esse altar, ele não viu simplesmente mais um altar idólatra. Ele viu uma oportunidade que nós, como defensores da fé cristã que somos, também precisamos sempre estar atentos para encontrar. A oportunidade de criar pontes entre a nossa mensagem e o ouvinte. Perceba, até a lição vai falar sobre isso, que nós precisamos ter uma sensibilidade cultural muito grande. Não adiantava Paulo chegar até o povo de Atenas já pregando a cruz logo de cara, sem que os atenienses até mesmo entendessem do que ele estava falando. Nos versículos anteriores é verdade, nós vemos que Paulo conversava com os filósofos daquele lugar e os filósofos então se perguntavam, o que ele quer dizer? Ele parece pregador de deuses estranhos. E foi essa pregação corajosa que Paulo fez ali que despertou a curiosidade dos atenienses, isso é verdade. Mas quando ele atraiu a curiosidade, e se você lembrar da semana passada, ele criou um relacionamento, criou uma empatia para com aqueles atenienses, para que toda a cidade pudesse vir ouvir o que ele estava querendo pregar, ele não perde a oportunidade de criar um relacionamento também cultural com aquelas pessoas. Reconhecer que eles eram um povo religioso, mesmo que não fosse da mesma religião de Paulo. E então colocar uma conexão muito clara com eles. Eles conheciam aquela cultura do Deus desconhecido. E por isso Paulo não proclama um Deus com um nome estranho para eles. Ele vai proclamar o próprio Deus desconhecido que eles já pensavam adorar. E esse ponto é muito importante, porque nós vamos encontrar pessoas de diversas culturas, de diversas origens, de diversas religiões. E quando nós pregarmos o Evangelho para elas, nós precisamos ter em mente que, por muitas vezes, elas terão uma pequena noção do que é esse Evangelho que nós estamos pregando. Quem sabe elas já pensem que existe um Deus. Quem sabe elas já pensem que existe uma diferença entre o bem e o mal. Quem sabe elas já pensem que existe uma justiça que não vem de nós. E esses são pontos que nós, como cristãos, precisamos estar prontos para construir pontes entre nós e os nossos ouvintes. Mas não é apenas nesse ponto que eu quero me deter com você. A lição também vai falar pra gente que nós precisamos, assim como Paulo, apresentar a grandeza de Deus quando pregarmos sobre esse Evangelho. Ainda lá no capítulo 17, agora nós vamos ler o versículo 24. Olha o que a Bíblia diz. Paulo continua falando para eles. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo aqui destaca a grandiosidade de um Deus, que mesmo que pudesse ser parecido com aquele Deus desconhecido que eles adoravam, não era igual aos deuses da Grécia. Era um Deus soberano, que não cabia em santuários humanos, que criou o céu e a terra. Um Deus poderoso e cuja glória já era manifestada no discurso de Paulo. Paulo estava pregando para pessoas que não tinham essa noção, mas isso não impediu ele de pregar da maneira correta quem é Deus. Nós criamos a ponte, nós colocamos uma relação entre nós e os ouvintes, mas agora precisamos aprender, ou melhor, precisamos mostrar para essas pessoas quem é esse Deus que elas ainda não conhecem e como ele é de verdade, como ele é poderoso e como ele é soberano. Ainda no versículo 25, ele continua falando, ele também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Agora no versículo 28, olha o que o apóstolo fala. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Interessante, por que Paulo citou um poeta grego para pregar aqui? Percebe que ele continua falando da grandeza de Deus, mas agora ele não apenas estabeleceu uma verdade sobre esse Deus, que ele era soberano. Ele também mostra para os atenienses que ele era um Deus próximo da realidade deles. Que os próprios profetas gregos, os próprios poetas gregos, já falavam coisas que aquelas pessoas podiam entender sobre quem era Deus. Isso fez com que a mensagem do Evangelho não fosse apenas uma pregação distante, a pregação de um povo distante dos gregos. Isso conseguiu fazer com que a mensagem se tornasse cada vez mais pessoal para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E esse é um ponto muito importante também da nossa pregação. Nós precisamos tornar o Evangelho algo pessoal para as pessoas. Mostrar para elas que Deus não é um Deus distante, pelo contrário, que Ele quer estar próximo de nós e que nós, mesmo sendo humanos,
recebemos dele a misericórdia de poder entender e ouvir sobre quem ele é. E por fim, agora eu quero ler com você lá os versículos 30 e 31, ainda do capítulo 17. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A última coisa que Paulo diz naquele discurso é que os atenienses precisavam tomar uma decisão. Mesmo que a mensagem seja relacionada com eles, mesmo que a mensagem seja parecida com a mensagem que eles mesmos já entendiam, mesmo que eles tivessem algo pessoal nessa mensagem do Evangelho, Paulo não deixa passar de lado a decisão difícil que o Evangelho nos pede para tomarmos. Mesmo esses detalhes mais desconfortáveis, os detalhes menos aceitos muitas vezes do Evangelho, não podem ser deixados de lado. Paulo deixa muito claro para aquelas pessoas que eles precisavam sim tomar uma decisão, agora que eles conheciam o Deus verdadeiro. E nós também, quando conversarmos com pessoas de outras religiões, quando tivermos oportunidade, assim como Jesus fazia, depois de criarmos um relacionamento, depois de suprirmos as necessidades, mostrarmos carinho por aquelas pessoas, com o mesmo amor que Jesus teria, precisamos também levá-las a tomar uma decisão. Mas uma coisa interessante dessa lição é que Paulo não conversava com qualquer tipo de pessoa. Naquele momento ele estava conversando com pessoas filosóficas, pessoas inteligentíssimas e que tinham algumas ideias muito interessantes sobre a vida, mas que entravam em conflito direto com o que era o Evangelho. Quero comentar com você sobre algumas dessas correntes filosóficas que corriam na mente dos atenienses. As correntes filosóficas que nós vamos comentar agora, elas aparecem também no texto bíblico. Se você vai lá no versículo 16 e 17, você percebe que Paulo ele pregava em sinagogas, mas ele também conversava com filósofos. E a Bíblia fala ali no versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele. Quem que eram esses filósofos? Os epicureus seguiam uma filosofia chamada epicurismo, que dizia que o prazer moderado era o verdadeiro sentido da felicidade na vida. Os epicureus, eles entendiam que você precisa se afastar de tudo que possa te causar tristeza, de tudo que possa te causar dor, de tudo que possa te causar dano. Ser alguém altruísta, ter amizades verdadeiras. Mas ele também se afastava de todo tipo de pensamento de juízo, se afastava dos pensamentos de deuses manipulando a vida humana, se afastava da ideia de vida após a morte, justamente porque eles não queriam pensar em coisas que pudessem tirar a nossa paz, de acordo com eles. E os estoicos seguiam o estoicismo, uma filosofia que diz que a ordem natural das coisas precisa ser respeitada, que nós, para alcançarmos a verdadeira felicidade da vida, precisamos de muito autocontrole, de sermos muito valorosos nessa vida. Mas aquilo que foge do nosso controle precisamos aceitar, como a natureza dita a ordem das coisas. Eles valorizavam muito o esforço humano, eram muito racionais, evitavam reagir com emoção. E essas duas filosofias ainda tinham um primo, digamos assim, uma terceira, que não é citada aqui no texto, mas que também fazia parte do pensamento daquela época. A filosofia do ceticismo, que dizia, como você já deve imaginar, que não existe uma verdade absoluta que nós possamos alcançar. Para os céticos, era inútil procurar a verdade, procurar o conhecimento pleno, porque nós, como humanos, somos muito pequenos para realmente entendê-lo. O cético se contentava com a ignorância ou muitas vezes com a realidade que ele conhecia. Você percebeu que nessas três filosofias existem pontos que o Evangelho bate de frente. O Evangelho bate de frente com o epicurismo porque ele apresenta um Deus que é pessoal. Ele apresenta um Deus que quer sim fazer parte das nossas vidas. O Evangelho bate de frente com o estoicismo porque ele pregava uma salvação que eu não consigo alcançar com o meu próprio esforço, que eu não consigo alcançar com domínio próprio, que eu não consigo alcançar simplesmente com meus esforços. E o ceticismo é confrontado quando o Evangelho me diz que a verdade sobre o futuro, a verdade sobre a salvação e sobre o próprio Deus me foram oferecidas na figura de um homem, Jesus Cristo. E era essa mensagem tão estranha para aquelas filosofias
que Paulo estava pregando. Vamos ler o livro de Colossenses capítulo 2, versículos 8 ao 10, onde Paulo fala um pouquinho sobre como as filosofias muitas vezes podem influenciar nossa vida e como nós devemos lidar com elas. Colossenses capítulo 2 fala o seguinte: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque é nele, em Jesus Cristo, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também nele é que vocês receberam a plenitude. Muitas pessoas hoje procuram um sentido para a vida em filosofias, assim como os gregos faziam. Muitas pessoas, inclusive, buscam filosofias parecidas com essas que Paulo encontrou em Atenas. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que o verdadeiro sentido da vida, que a plenitude só pode ser alcançada na figura de Jesus Cristo. E se a filosofia humana não anda lado a lado com a pregação do Evangelho, com a verdade de Jesus Cristo, ela não consegue fazer nada por nós. A filosofia naquele momento foi talvez o que mais dificultou a conversão dos atenienses, porque eles acreditavam muito nos seus próprios pensamentos. Acreditavam que eles tinham capacidades muito grandes. E por isso parece, a impressão que algumas pessoas podem ter, é que o Evangelho falhou ali em Atenas. Porque o verso bíblico nos diz que poucas pessoas realmente se converteram. Muitos zombaram daquela mensagem, outros apenas a ignoraram, e alguns poucos são citados como tendo crido. Mas a lição vai ser bem clara e nos dizer que mesmo que essa mensagem tenha alcançado poucas pessoas naquele ambiente, ela valeu a pena e teve total sucesso. Eu quero ler com você o último trecho da lição, que fala um pouquinho sobre isso. A lição fala o seguinte: Jesus atravessava cidades e até mares para alcançar uma única pessoa. Quando alguém entrega o coração a Cristo, isso já é uma vitória eterna e nenhum esforço feito por Ele, ou seja, pelo próprio Cristo, é desperdiçado. Meu querido jovem, algumas vezes você vai ser confrontado com perguntas difíceis e com pessoas difíceis. Não foi fácil para Paulo ter que falar de Jesus em um ambiente tão idólatra como aquele. Com certeza não foi fácil Paulo debater com filósofos e filosofias tão estranhas à filosofia do Evangelho. Não foi fácil para Paulo falar com pessoas de um nível intelectual mais alto, que demandavam debates mais elaborados e que não aceitariam um evangelho tão simples. Por isso nós também precisamos ter em mente que podemos encontrar esses desafios e não devemos ter medo deles, porque o próprio Jesus garante que estará conosco nesses momentos. Ele nos dará palavras, assim como deu a Paulo. Ele nos dará a oportunidade de criar pontes, assim como Paulo fez. E por fim, é o Espírito Santo quem fala por nós quando nós pregamos o Evangelho. E o Espírito Santo, ele sim, é capaz de alcançar qualquer tipo de pessoa. Depois que Paulo saiu de Atenas, lá no capítulo 18 você pode ler, fica de lição de casa. Ele foi para Corinto, uma outra cidade grega, mas lá ele teve muito mais sucesso. A cidade inteira também quis ouvi-lo. E agora, para realmente entender mais sobre o Evangelho, e muitas pessoas se converteram ali. Mas imagina se Paulo tivesse desistido lá em Atenas, por causa desse momento difícil que ele passou na sua pregação. Todos nós, como seguidores de Cristo, em algum momento seremos rejeitados, porque o Evangelho de Cristo é difícil de ser aceito. O próprio Jesus foi rejeitado. Mas nós precisamos ter em mente que estando com Ele, e Ele falando por meio de nós, Ele, por meio do Espírito Santo, tocando o coração das pessoas com nossa pregação, é Ele quem garante nossa vitória. E uma alma que seja, que será alcançada nesse processo, com certeza vai ser uma bênção. Não apenas na nossa vida, mas também na vida de outras pessoas, pelo trabalho que você pode fazer também. Aceita uma oração? Vamos terminar esse estudo? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Tua presença para agradecer pelo Senhor ter nos mostrado um pouquinho mais sobre como lidar com as filosofias deste mundo. Pai, nessa lição nós entendemos que essa mensagem vai de encontro com muitas filosofias que esse mundo prega. Pode ser difícil argumentar com algumas pessoas, pode ser difícil falar em ambientes em que a mensagem não é bem-vinda. Mas assim como Paulo, ó Deus, queremos pedir que o Senhor nos dê coragem para pregar nesses lugares.
Queremos pedir que o Senhor nos ajude a criar pontes, que o Senhor nos ajude a falar com qualquer tipo de público e que o Senhor toque os corações das pessoas quando nós falarmos. Que Teu Espírito Santo possa alcançar mais e mais pessoas por meio do trabalho que o Senhor nos chama a realizar. E eu peço também que o Senhor abençoe esse jovem que está me ouvindo, essa pessoa que está me ouvindo, para que juntos possamos com coragem levar esse Evangelho a todo o mundo em nossa geração. É o que eu te peço e desde já te agradeço no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse estudo, eu quero te fazer um convite especial. Todos os sábados às 9 horas da manhã, no endereço que vai aparecer daqui a pouquinho na sua tela, nós temos esse mesmo estudo, mas na classe presencialmente, com comentários, com oportunidade de discussões sobre o assunto, e você é nosso convidado para estar conosco aqui na nossa igreja às 9 horas da manhã. Te vejo lá, hein? Deus abençoe. Uma feliz semana para você.